nesse clima de reflexão, hoje eu gostaria de dizer para os irmãos que, pela nossa temática, né, a gente hoje vai estudar a respeito da validade, né, do poder da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, né, revelada. E Escritura Sagrada por quê? Porque a gente está falando tanto do contexto de Antigo quanto de Novo Testamento. Toda a Escritura Sagrada revelada. Qual a validade dele? Qual o ponto que nós temos para confiar de que a Bíblia realmente é a verdade? Porque algumas pessoas dizem assim, e já disseram para mim: mas você me falou da Bíblia, mas a Bíblia foi escrita por homens, né? E em certa ocasião eu ouvi alguém dizer: graças a Deus, né, que foi escrita por homens. Já pensou se Deus encarregasse os animais de escrever para a gente, né? E eu penso que estaríamos até hoje aí lutando para entender o que a vaquinha tentou dizer, né? E graças a Deus que Deus mandou os homens escrever, né? Mas, irmãos, obviamente, num momento desse, em que a gente apenas faz, que a gente tem um tempo para poder fazer colocações, a gente não tem oportunidade de trazer todo o contexto, embasamento de estudo, ali, de validade da Escritura Sagrada. Mas eu vou tentar trazer em alguns pontos, aquilo que a própria Escritura diz a respeito da sua manifestação e da sua validade. O propósito da igreja de estar adotando essa sistemática é que nós venhamos aprender em conjunto, tanto nas exposições de domingo, né, quanto nos cultos de quarta-feira, que é de ensino, e na escola bíblica dominical, para que todos esses encontros em conjunto nos dê um embasamento suficiente para que a gente aprenda sobre a Escritura Sagrada e sobre diversos outros temas que a igreja está propondo para o ano de 2024. Antes de começar, eu gostaria de estar orando com os irmãos podem ficar sentados mesmo. Eu sou falho, pecador, às vezes a minha forma de exposição pode, talvez distrair alguns, pode tirar o foco de outro, mas eu peço ao Espírito Santo que não permita que o seu coração se perca hoje, e que a palavra de Deus vá ao seu coração e transforme tudo aquilo que precisa ser transformado. Oremos ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, em Tua presença nesse momento, a Tua igreja ora, a Tua igreja suplica, meu Deus, ao Teu Espírito Santo, que fale ao nosso coração nesta noite. Meu Deus, essa é uma noite de reflexão, essa é a noite de ceia do Senhor, em que os Teus filhos se achegam para sentar à mesa e participar do corpo e participar do sangue de Cristo. E a Tua palavra nos ensina que nós devemos fazer isso com temor e com reflexão a respeito da nossa caminhada, a respeito da nossa vida, a respeito, ó Deus, da nossa confissão, ó Deus, que fizemos um dia perante muitas testemunhas. Nós, Pai amado, somos convidados nessa noite a pensar como está a nossa vida, a pensar como está o nosso coração, a pensar como está a nossa caminhada cristã. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa despertar a nossa consciência, Deus. Não nos deixe, Senhor, ó Deus, adormecidos, amortecidos em nossos, ó Deus, em nossas convicções, em nossos pecados, em nossos erros, em nossos tropeços, em nossos equívocos, ó Pai, mas que possamos ter o coração quebrantado pelo Espírito Santo. Conforme diz a Tua palavra ali no Salmo 51, o Espírito Santo coloca na boca do salmista Davi, ele fala que há um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Mas em contraponto a isso, a Tua palavra diz que Deus rejeita ao soberbo. Ó Pai, nesta noite nós rogamos a Ti, ó Deus, tira toda soberba do nosso coração, Pai. Tira todo orgulho, toda soberba, toda altivez, Senhor. Que todo sentimento, Deus amado, de altivez seja retirado do nosso coração pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ensine a nos humilhar debaixo da Tua potente mão, Senhor. Que possamos servir a Ti com um coração puro e sincero. Que possamos servir aos nossos irmãos naquilo que pudermos ser úteis. Ó Deus, e que não haja em nós motivo algum de gloriar-nos
Ó Deus, de nos acharmos superiores que qualquer outra pessoa, mas que possamos reconhecer que o Teu Espírito Santo nos tirou do lamaçal, nos tirou, ó Deus, de um grande abismo, e que se não fosse a ajuda do Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. De sorte, ó Pai, que nós não temos nada que nos gloriar diante daqueles que não vieram ou que deixaram simplesmente de congregar. Não temos que nos gloriar, não somos melhores do que ele. Ó Pai, apenas a Tua graça se compadeceu de nós. E nessa noite nós rogamos a Ti por aqueles que aqui não vieram, ó Deus. Ó Pai, que não estão desfrutando da mesma graça. Ó Deus, que por algum motivo não estão participando hoje da mesma graça. Que o Senhor os alcance, que o Senhor se compadeça deles. Ó Pai, que seja por qual for a razão, ó Deus, que eles não estejam aqui, que o Senhor possa os socorrer, os auxiliar, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Irmãos, conforme eu disse, nós vamos estar estudando hoje a respeito das Escrituras Sagradas. Não é um culto de ensino, é um culto, é uma pregação temática, também não é expositiva, né, é temática. Então, como é temático, a gente vai ficar passeando um pouco na Escritura, né? Quando é expositivo, a gente pega um texto, vocês não têm que mudar, a gente está expondo um texto, só que hoje é temático, é Escritura Sagrada. Então, a gente vai movimentar um pouquinho aí. Eu não sei se vai ter telão, né? Irmã Ruane vai estar cuidando para a gente. Irmã, você pode selecionar para a gente a versão NVI, para ficar igualzinho para todo mundo, tá bom? Então a gente vai passear um pouquinho na Bíblia, porque é temático. Então, irmãos, eu gostaria que você nesse momento, como eu não vou poder ouvir a resposta de vocês, mas que você refletisse hoje a respeito, perguntasse dentro do seu coração, quem sou eu? E Deus me levou a fazer essas perguntas também. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu sou membro desta igreja? Por que eu sou cristão? Perguntas que a gente deve fazer para o nosso próprio coração. Por que eu estou aqui nessa noite? Por que eu não estou em qualquer outro lugar? E seria bom que a gente ouvisse o nosso coração responder. A Bíblia diz que quem é que conhece o espírito do homem, senão o próprio homem, né? Então, à medida que você faz essa pergunta para você, o seu próprio coração te responde. Muitas vezes o nosso coração nos responde de forma que a gente tem até medo de pronunciar com a boca, para algumas questões. Sim, isso acontece às vezes. Porque a gente crê de um modo, e o nosso coração às vezes quer se opor à forma como a gente crê. Está falando comigo, irmão Fábio? Não, né? Só coçando a cabeça. Então, se o seu coração te responde diferente do que você crê hoje, talvez você tenhamos um desafio de consagrar mais a nossa vida a Deus nesse ano de 2024. E diante dessa pergunta, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu sou cristão? Por que eu professo essa fé? Vale a pena a gente perguntar também, quem é Deus? Quem é Deus, irmãos? Afinal de contas, quem é esse Deus? Que dizemos nós que é o Criador do universo, e assim acreditamos, e eu acredito que é mesmo, e que você também acredita. Quem é Deus? As diversas religiões vão se propor a responder isso. O Espiritismo vai, as diversas linhagens cristãs vão se propor a responder isso, quem é Deus, quem é você, né? E a nossa proposta enquanto cristãos é responder isso conforme a verdade que é a Escritura Sagrada. Para muitas pessoas hoje em dia, no ambiente acadêmico, intelectual, defendem a bandeira de que existem várias verdades. Eu tenho a minha, pastor Deusimar tem a dele, o Fábio tem a dele, a Ruane tem a verdade dela. E a moda no mundo hoje é que cada um tem a sua verdade e que essas verdades convivam. E que não existe mentira, apenas existe verdades diferentes. Só que vamos para a Escritura Sagrada, e a Escritura Sagrada vai dizer que sim, existe a verdade. E que ela não é apenas um conceito, é um conceito também, mas não só um conceito, a verdade também é uma pessoa. Sim, a verdade é uma pessoa, e a pessoa da verdade se chama Jesus Cristo.
lá em João, o Evangelho, capítulo 14, verso 6, ele vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, essa frase de Jesus fala muito a respeito, já introduz bem a respeito de o porquê que professamos essa fé e de o porquê que não participamos do conceito que o sábio segundo o mundo hoje diz, que existem várias verdades e que cada pessoa carrega a sua verdade. E que não necessariamente existe uma verdade suprema. É isso que os grandes intelectuais hoje, segundo o mundo, o sábio segundo o mundo, vai dizer, né? E daí a Escritura Sagrada vem dizer que não é assim, que existe sim a verdade. Jesus, ele não disse eu sou uma verdade, ele disse eu sou a verdade. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho, né? E ele disse eu sou a vida. É sobre isso que nós estaremos analisando hoje, nos debruçando sobre esse Jesus, que é a palavra de Deus que se fez carne. O Evangelho de João vai dizer isso, né? Foi o verbo que se fez carne, ele se encarnou, habitou entre nós. Ele é a própria palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eu gostaria que a irmã Ruane colocasse para a gente iniciar aí, 2 Timóteo, irmã, capítulo 3, verso 16. É bastante conhecido 2 Timóteo, porque Paulo está escrevendo, e ele vai dizer o seguinte, né? Capítulo 3, verso 16, Paulo vai dizer assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Pode pôr o 17 para mim, irmã? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pode voltar para o 16, irmão, pode deixar aí nele. Repare que quando Paulo ele escreve para Timóteo, ele vai dizer assim que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda. E a gente, eu não tenho tempo aqui para descrever para os irmãos como foi a história de formação do cânon, da Escritura Sagrada, por que alguns livros não são considerados sagrados, e nós temos esses aqui, de Antigo a Novo Testamento, que são considerados. A gente não tem tempo para isso, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a palavra de Deus, hoje, que está aqui, porque Bíblia é a reunião de vários livros, a Bíblia não foi escrita por um autor apenas, irmãos. Alguém que chegou lá e, mesmo inspirado por Deus, escreveu toda ela. Não, Deus usou vários homens, em vários contextos, em várias épocas, com centenas e milhares de anos, um distante do outro, e não há um sequer versículo que contradiz o outro. Pessoas que não se conheceram, escreveram a respeito de temas semelhantes, e eles não se contradizem de forma alguma. Sabe por quê, irmãos? Porque a própria Escritura responde, porque o Espírito Santo os inspirou a escrever. A palavra de Deus foi escrita por homens? Sim, a Bíblia foi escrita por homens, os vários livros, mas não homens que escreveram o que eles queriam, mas homens que escreveram o que Deus ordenou que eles escrevessem. E aí quando Paulo, falando a Timóteo, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para correção. Paulo está automaticamente rejeitando aquela ideia que existe hoje, no meio evangélico inclusive, teólogos ditos liberais, que têm surgido por aí, e têm colocado a palavra de Deus em questionamento. Muitos pegam determinados pontos da Bíblia e começam a dizer, não é bem assim que Deus disse. E, inclusive, até para eles, já tem previsão de que surgiria nos últimos dias. Paulo escreveu a respeito desses homens que estão nos nossos dias hoje. Ele diz que nos últimos dias se levantariam mestres, homens, né, que andariam segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme os seus próprios desejos, e que eles não suportariam mais ouvir a sã doutrina. E a sã doutrina, Paulo estava se referindo justamente à Escritura revelada, conforme a vontade e o propósito de Deus, desde os primórdios. Paulo diz que nos últimos dias surgiriam homens dessa forma,
que não suportariam mais ouvir a verdade. Então o que eles fariam? Eles começariam a colocar questionamento, questionando a Bíblia. Eu não sei se vocês tiveram notícia recente, e eu sempre digo, sempre que a gente fala aqui de alguma denominação diferente da nossa, ou de algum credo diferente do nosso, não é com o objetivo de dizer, nós somos melhores e os outros são piores, nós somos bons e os outros são ruins, não, a gente sempre fala para dizer assim, olha, a palavra de Deus fala isso, e esse ensino é perigoso, esse ensino não está correto. Inclusive nós aqui no nosso meio, nós temos sempre também o hábito de nos avaliar. Nós estamos aqui constantemente ensinando e constantemente nos perguntamos e refletimos antes de falar qualquer coisa com os irmãos. E obviamente que se dissermos alguma coisa que não condiz com a Escritura, devemos nos corrigir perante a igreja. Né? Não quer dizer que nós, por sermos batistas, não estamos suscetíveis a cometer erros, inclusive às vezes de pronunciar, de dizer de forma errada aquilo que a palavra de Deus não diz. Então a gente precisa tomar cuidado. Então eu vou relatar algo aqui, não é porque eu estou dizendo que nós somos melhores do que outros, ou enfim, e que somos especiais, nada disso, irmãos. Nós somos alvo da graça de Deus, somos pecadores que Deus alcançou, que Deus teve misericórdia e revelou a palavra dele a nós. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que o meio cristão, especificamente o ramo católico, está um tanto assustado nos últimos dias. Eu não sei se vocês tiveram notícia, mas recentemente o Papa deu uma ordenança, né, e a validade do Papa, vocês conhecem como que é a autoridade do Papa dentro da Igreja Católica Romana, que o Papa ele tem autoridade para instituir ordenanças, manifestada antigamente nas bulas papais, hoje é manifestada através de outros instrumentos, mas o que interessa dizer o Papa tem autoridade sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E o que ele determinar é lei dentro da Igreja, né? Inclusive acima da palavra de Deus, né? A gente sabe que o que diferencia nós justamente da Igreja Romana é que a autoridade da palavra de Deus ela é infalível, e na Igreja Católica Apostólica Romana não, a autoridade do Papa é maior do que a própria Bíblia, do que a palavra revelada, né? E aí recentemente o Papa deu ordenança para que o casamento mudasse, que os sacerdotes da igreja adotassem uma visão diferenciada do que a Bíblia diz a respeito das uniões dos casais. Ou seja, a Igreja Católica agora, os sacerdotes estão não só autorizados, mas ordenados também a abençoarem uniões homoafetivas, né? Ou seja, de casais do mesmo sexo, aquilo que a palavra de Deus desde o início revela que não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que homem e mulher se unam e que eles constituam um casal e constituam família. Então, o meio católico está em surto. Eu falo porque eu tenho amigos católicos, eu tenho amigos, colegas de trabalho que são católicos, eu converso de fé com eles, a gente conversa a respeito da fé, e eu tenho essa liberdade para conversar com eles. E o meio católico está perplexo esses dias, justamente por conta dessa nova, não só orientação, mas dessa nova ordem. E aproveitando o momento, já que a gente está falando de escritura sagrada hoje, né, da validade da escritura, e a gente está vendo aqui o apóstolo Paulo, né, um homem de Deus que foi usado para falar isso a respeito de que toda a escritura ela é inspirada por Deus, é oportuno que a gente perceba o que está acontecendo lá fora e fiquemos atentos, irmãos, porque não é só a Igreja Católica Apostólica Romana que se rendeu à nova onda do momento. Nós temos igrejas de tradição cristã na Europa que já se renderam também. A Igreja Presbiteriana, que é uma igreja muito conhecida nossa aqui no Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil, felizmente, se mantém firme à Escritura Sagrada, mas a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos já se rendeu também ao modismo. E a grande pergunta, irmãos, que fica para nós enquanto cristãos: nós estamos preparados, nós estamos fortalecidos suficientemente por Deus para resistirmos à onda que o mundo está trazendo? Vamos ter força, irmão, para poder resistir tudo isso? Hoje que nós estamos falando da Escritura, vamos ter pulso
né? E quando eu digo pulso, não é força humana, né? Eu quero dizer, vamos ter unção suficiente na nossa vida, para quando chegar, bater na nossa porta, a gente falar, não, eu vou ficar fiel à Escritura Sagrada, como ela foi revelada. Eu vou ficar fiel à vontade de Deus, como Ele revelou desde o início. Porque a igreja de Lutero, vamos dizer assim, a igreja luterana, por exemplo, já se rendeu a essa nova moda. É triste. Pastor Deusimar está aqui confirmando, já tem notícias, já faz algum tempo, né? A igreja luterana, né? A igreja luterana se rendeu ao modismo. A igreja apostólica romana já havia muito tempo, católica apostólica romana, já havia muito tempo fazendo concessões, acabou de se render totalmente ao mundanismo, né? Sempre tivemos diferença de dogmas e sempre criticamos dentro da palavra de Deus a diferença de dogmas e os erros teológicos da Igreja Católica Apostólica Romana, mas nunca tinha chegado ao ponto tão extremo quanto chegou agora. Ou seja, parece que chegamos ali num cume onde, se alguém tinha esperança de que houvesse uma volta um dia, parece que não tem mais volta. Mas tem igrejas protestantes, ou seja, que se dizem dos nossos também, protestantes, fazendo a mesma coisa. Ou seja, jogando as Escrituras Sagradas para longe de si. E aí a pergunta que fica para nós é, quando chegar para nós, dizendo, olha, ou você se rende à nova ordem mundial, ou você vai ser punido, você vai perder seu cargo público, você vai perder a guarda de seu filho. Porque até então não temos indícios de que isso vai acontecer tão próximo. Mas ameaças de todas as formas nós já temos. E se chegar para nós, como será, irmãos? E eu estou fazendo essa pergunta a vocês, não é porque eu tenho resposta não, tá, irmãos? Eu estou fazendo essa pergunta a vocês porque eu faço para mim também. E aí você sabe qual é o desafio que eu tenho hoje? O desafio que eu sinto no meu coração hoje é que nós precisamos orar. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher de Deus. Não teremos força alguma. Judas, lá em Judas, já pertinho lá de Apocalipse, né? A carta de Judas, se eu não me engano, no versículo 3, mas está lá em Judas, tá, irmãos? É porque eu não sou muito bom de lembrar versículo, não. Mas ele fala assim, que ele sentiu por necessidade de escrever aos crentes e dizer a eles que eles devem pelejar, que eles devem batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E o que é batalhar pela nossa fé, se não defender a validade da Escritura Sagrada, como Deus revelou? Como que nós vamos lutar, quando a nova ordem bater na nossa porta? Então Deus hoje nos convida à reflexão. E quando Paulo escreve para Timóteo, e ele deixa claro que a Escritura, ela não só contém a palavra de Deus, mas que ela é a própria palavra de Deus. Porque a desculpa que muitos hoje usam para poder violar a Bíblia é dizer assim, olha, a Bíblia é um livro qualquer, dentro dela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Nós temos fonte bíblica e segurança para dizer que toda a Escritura Sagrada, ela é inspirada por Deus. E ela não só contém, mas ela é a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos dá vida. E essa palavra, ela nos leva hoje, né, um dia de reflexão, né, a nos perguntar, né, se nós verdadeiramente temos convicção e se nós estamos dispostos a lutar por essa fé. Lá no Evangelho de João, a irmã pode pôr no telão aí, no capítulo 17, no verso 17, Jesus, quando está fazendo, alguns títulos dizem até assim, oração sacerdotal de Jesus. Ele está orando pelos discípulos, né? E lá na frente ele vai orar por todos os outros crentes, mas naquele momento ali ele está orando pelos discípulos. E aí ele fala para Deus na oração, ele fala bem essa frase, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? João 17,
é um fundamento, saiu da boca do próprio Senhor Jesus, né? É um fundamento para nós dizermos que a palavra de Deus é a manifestação da própria verdade. Nós não somos como aqueles sábios segundo o mundo que estão buscando ainda encontrar uma verdade. Nós já encontramos a verdade. Nós ainda não somos plenamente revestidos dela, mas nós buscamos ser revestidos dela. E aí, no verso 20, irmã, coloca aí verso 20. Jesus diz assim, ó: minha oração não é apenas por eles, ou seja, não é apenas por esses discípulos, esses apóstolos que estão aqui anunciando o evangelho. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, a mensagem de Mateus, a mensagem de João, a mensagem que está contida ali no livro de Atos, por todos os apóstolos, a mensagem do apóstolo Paulo, é a mensagem que Jesus os encarregou, que o próprio Deus os encarregou de anunciar. E Jesus já estava orando por você que crê nessa mensagem. Jesus já estava orando por você que crê nessa mensagem dos apóstolos, que compõe a Escritura Sagrada, que é a verdade de Deus, que está sendo atacada de todas as formas. Irmãos, nunca esteve tão antiquado e fora de moda você ser um cristão bíblico. Está muito fora de moda. Está na moda você ser um cristão descolado, né? Outro dia eu vi até mesmo se eu lembrasse o nome eu não falaria, eu não gosto de citar nome de pessoas, mas eu vi uma influenciadora aí muito conhecida do meio aí, das mídias, ela falando bem assim, que ela estava falando mal de crente, né? Aí ela disse assim, mas eu não estou falando aqui daqueles cristãos legais, daqueles crentes legais, eu estou falando aqui daqueles chatos, segundo ela, né? E aí os chatos, obviamente, né, são aqueles que acreditam na validade da Escritura, como ela é, né? Recentemente nós tivemos vários cantores evangélicos que debandaram, mas se debandaram mesmo, né? Negaram a fé completamente, e esses são os cristãos legais, segundo ela, né? São legais, eles são descolados, né? Mas esses que defendem a Escritura Sagrada, que diz que Deus não muda, que a Bíblia não precisa ser atualizada, esses são chatos, são carrancudos, e esses não merecem respeito. Nunca, irmãos, foi tão fora de moda ser crente bíblico. Prega o ódio, muito bem, pastor, muito bem, bem lembrado. Hoje diz que a mensagem bíblica, ela dissemina o ódio. Inclusive, a rainha dos baixinhos, né, não vou falar o nome, mas vocês vão saber quem é, disse recentemente que a Bíblia precisaria ser reescrita, né? Uma pessoa que não tem nenhuma relevância para o meio cristão, nunca nem se diz cristão, mas estava defendendo na rede social que a Bíblia precisaria ser reescrita e tirar as mensagens de ódio de lá de dentro. E você sabe o que é a mensagem de ódio, irmãos, para eles? É a mensagem que confronta o pecado, que confronta o meu pecado, que confronta o nosso pecado. Hoje em dia no mundo, as pessoas se esforçam para que nada seja ofensivo, né? Inclusive parece que foi Billy Graham, que tem uma frase muito conhecida que diz assim, olha, as pessoas se esforçam dia após dia para não ofender as outras, mas não se importam de viver ofendendo a Deus. Então assim, é antissocial você pregar a verdade, você ir para uma praça pública e falar da verdade de Deus, nossa, isso é ofensivo, nossa, você vai se expor ao ridículo, você vai ofender pessoas, mas as pessoas não se importam de ofender a Deus. O Senhor disse, não furtarás, as pessoas furtam todo dia, não está nem aí. Não matarás, elas matam por causa de celular, elas matam por causa de ciúme, matam por causa de herança, não está nem preocupado de ofender a Deus. Mas o mundo está muito preocupado em que você não contrarie a ordem que está sendo posta. A forma de você ver a sociedade, a forma das pessoas se comportarem, o que as pessoas devem dizer em público ou não, isso o mundo está muito preocupado. Agora, desagradar a Deus, as pessoas não estão preocupadas com isso. Então, o humanismo é que tem colocado isso dentro do coração. Deus não é mais o centro da humanidade, né? Como já disse que foi um tempo, mas na época que dizia que Deus era o centro, também não era o centro, era a religião, né? Uma religião opressiva, inclusive. Mas, se algum dia a humanidade já teve a perspectiva de que Deus estava no centro,
Hoje o que está no centro é o homem, é o ego humano. Importa que você viva bem, importa que você seja feliz, importa que você tenha prazer, importa que você não se reprima, importa que você seja feliz, do seu jeito, da sua maneira. Vida eterna, o que é isso? Importa aqui e agora. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: se esperamos em Deus apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E essa escritura sagrada, que nós defendemos a validade dela, ela vai nos mostrar, irmãos, que o mais importante da trajetória humana não é o que acontece aqui em cima dessa terra. Não é o que acontece aqui em cima dessa terra. O mais importante em termos de duração é justamente o que vai acontecer depois dessa nossa passagem aqui. E nós que defendemos a validade da Bíblia, de Antigo a Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, inerrável, que não se contradiz, nós que defendemos e acreditamos nisso, vivemos aqui, ou pelo menos deveríamos viver, em função do que seremos na eternidade. E as pessoas, elas não estão preocupadas com isso. Por quê? Porque as que pensam até em religião, hoje já tem a igreja a gosto freguês. Os irmãos sabem, né? Hoje eu posso eu pegar o pecado que talvez mais me assedia e procurar uma igreja para mim que, se eu olhar bem direitinho, eu vou encontrar. Outros, qualquer um de vocês que tem uma coisa aqui que te perturba muito, assim, que talvez é o pecado que você mais luta contra, é perigoso você encontrar uma igreja que já vai deixar você bem confortável e dizer: não se preocupa com isso, fica tranquilo. Estamos vivendo a geração de que ninguém quer ser confrontado, de que a verdade de Deus não é mais tolerada, de que o bacana, o legal, é você viver em harmonia e nunca confrontar o pecado de ninguém. E quando eu digo, irmãos, confrontar o pecado, não é a gente chegar com ignorância e falar: fulano, alguém está em adultério, ou está em determinado pecado, você chegar gritando em praça pública, seu adulto, sei o quê. Isso a pessoa dessa merece ser presa mesmo. Está sendo mal educada, está sendo indecorosa de todo jeito. Não, irmãos, eu estou falando de você anunciar a verdade para a pessoa. Dizer: olha, Deus tem uma vida diferente para você. A palavra de Deus revela que a caminhada que você está seguindo é perigosa. Então, nós pregamos o evangelho, irmãos, não é porque nós odiamos as pessoas e queremos ofender elas no pecado delas, não. Aliás, e se tem alguém que está fazendo isso, está errando, não está anunciando a verdade de Deus. Nós pregamos o evangelho porque nós amamos as pessoas e queremos que elas escapem da ira de Deus, que vai cobrar de todos nós o andar correto. Mas a interpretação que tem hoje do mundo é que nós pregamos essa palavra aqui porque nós pregamos o ódio. Não, é justamente o contrário. Nós pregamos contra o pecado porque nós não queremos que as pessoas recebam o salário do pecado. E o que a palavra de Deus diz que é o salário do pecado lá em Romanos? É a morte. Então nós pregamos para as pessoas porque não queremos que elas recebam o salário do pecado. Mas não tem lugar para nós nessa sociedade corrompida. E nós precisamos entender que o nosso espaço está cada vez menor. E o nosso desafio, irmãos, é grande. De forma que tem uma palavra que Paulo nos fala, e eu já preciso caminhar para o encerramento. Por isso que essa nova proposta de trabalhar com o tema, ela se encaixa bem nos 2 horários de domingo e na quarta-feira, porque a gente não tem tempo para explorar tudo. Mas tem uma reflexão de Paulo aqui, e eu quero trazer ela justamente nessa pergunta que estamos fazendo a nós mesmos, a nossa disposição de enfrentar os desafios que estão vindo para nós, que defendemos a Bíblia na sua integralidade. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, nos faz aos coríntios e a nós também uma proposta de exame do nosso coração.
2 Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13, verso 5. Ele diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Só os 5 mesmo, Marrone, pode deixar aí. Então, Paulo está dando um conselho ao povo de Corinto, à igreja de Corinto, e é um conselho que vem para mim hoje, que veio para mim enquanto estava estudando lá em casa, para trazer a mensagem para a igreja, que vem para nós hoje aqui enquanto igreja reunida. Examinemos a nós mesmos. Estamos realmente firmados na fé? E quando Jesus pergunta isso para o meu coração, às vezes eu tenho uma resposta para Jesus, uma resposta um tanto trêmula, uma resposta um tanto afadigada, ansiosa, insegura. Examinem para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. E isso é bom para um culto de ceia, porque daqui a pouco o pastor Deusimar vai fazer a leitura, e Paulo vai falar de novo no culto de ceia. Ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa ideia do examinar, irmãos, do examinar o coração, inclusive eu já trabalhei com vocês aqui, quando a gente estava introduzindo o tema oração, mas isso é algo recorrente para os cristãos. De maneira que não sou eu que devo examinar a irmã Ângela e o irmão Fernando, o irmão ali, ou examinar o pastor. A palavra de Deus me convida a eu me examinar. Olha, examine-se, pois, a si mesmo. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, não que não temos que preocupar com o nosso irmão, orar por ele, e se o irmão tiver em alguma necessidade, ou você está vendo que o seu irmão está se desviando, você tem a obrigação de orar por ele, claro que você tem, mas em termos de firmeza na fé, a palavra de Deus dá um conselho que você deve examinar a você mesmo, que eu devo examinar a mim mesmo. E qual o propósito de examinar? É para ver se a gente está permanecendo na fé. Com qual propósito? De perceber se Cristo está em vocês. De perceber se Cristo está em mim. Porque eu sou membro da Igreja Batista Nacional da Paz de Guapó. Sou. Mas eu sou membro do corpo de Cristo. Porque aqui eu venho para cá pregar para os irmãos, eu estou aqui pregando agora. Mas Jesus conhece o meu sair da igreja, o meu estar lá em casa, o meu estar no trabalho, o meu estar na rua, o meu estar pilotando a moto, o meu estar dirigindo o carro. Jesus conhece os meus pensamentos, Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece os desejos que abundam o meu coração, a minha mente, Jesus conhece o que os meus olhos contemplam, o que os meus ouvidos ouvem. E a pergunta que Paulo nos leva a fazer examina, para ver se o que você prega é de fato o que você vive. Se o que você diz defender é de fato aquilo que você ama e preza. É isso que Paulo está trazendo. E agora, irmãos, nesse início de ano, fica para nós o grande desafio de dizer: Senhor Deus, eu quero mudar. O que eu não consegui fazer nos anos anteriores, enquanto crente, e eu já deveria ter feito, eu quero fazer em 2024. E vamos crer, irmãos, que Deus nos dará a graça para que assim aconteça. Que Deus nos abençoe, que em 2024 sejamos diferentes, sejamos alcançados pela graça dEle e consigamos fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Para encerrar, que eu já vou passar para o pastor Deusimar, de repente eu já até excedi, pastor, faltam 15 minutos, eu tinha que passar para o senhor, faltando 20, né? Era 20, né? 15? Então tá bom, então dá tempo eu ler aqui, irmãos. Irmã Ruane, coloca para a gente, Salmo 119, versículo 59, e o 60 também. Isso, irmãos, é um fechamento perfeito, aqui no nosso tempo limitado, mas é um fechamento perfeito, porque
o salmista aqui vai falar de algo que Deus nos convida a fazer hoje. Ao examinar a nossa vida, ao examinar Salmo 119, versos 59, e o 60 também, vamos 59, depois 60. O salmista diz assim, refleti em meus caminhos, e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressarei, e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Olha, está falando de autoexame de novo. Eu refleti os meus caminhos. Eu parei para pensar sobre quem estou sendo eu, sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu estou, da forma que eu estou me comportando, como cristão, como esposo, como filho, como cidadão. Eu refleti e eu voltei para os teus testemunhos, para a tua palavra. E ele diz assim lá no final, eu me apressei e não me hesitei. E aí me lembra um hino que diz assim, meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai escolher? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo, hoje Cristo te quer salvar, restaurar, curar, perdoar, levantar. Eu deixo essa reflexão para os irmãos, Deus abençoe.